Graça e paz, queridos. Amém. Para mim é um prazer novamente estar de volta aqui junto com vocês. Não sei lá, quarta, quinta, por aí, né? Já estamos unidos no Espírito, né? Nós somos o corpo de Cristo, né? E nos movemos pelaquilo que o Senhor deseja sobre nós. E para mim é um prazer novamente voltar aqui nessa cidade boa, do clima agradável, apesar de vocês dizerem que está fazendo calor, né? Levar vocês para Natal para vocês saberem o que é calor. Nunca mais vocês vão dizer isso. Então, eu não vim sozinho, estou aqui com minha esposa, minha filha, que com certeza estão lá na salinha, né? A Nalice já estava na expectativa ali fora. Se entendeu com o Thales, os dois agora estão amigos, né? Já arranjou o casamento já. E veio comigo também, tem dois filhos que não sei onde é que eles foram agora, sumiram, foram, sei lá, comer, tomar banho, alguma coisa. O Beto e o Vitor, que não estão aqui, mas Fábio e sua esposa queria que eles ficassem de pé. Vieram lá da cidade, Fábio é um dos ministros de louvor lá da Nova Aliança, junto com sua esposa, sua filha também que está lá na salinha. Veio também conosco mais filhos como Rony e Dani, que são de lá também, né? Vão estar ministrando amanhã junto com o Fábio. Deus abençoe. Foi apresentado à tarde um casal de amigos também que saiu de Natal e veio para cá, né? Anderson e sua esposa, né? O nome dela tem Espírito Santo, ela é cheia dele, sobrenome. Então, assim, nós viemos com a pequena comitiva da cidade. Eu queria falar um pouquinho para vocês qual é o propósito da gente fazer essa conferência. O nome da conferência é uma sigla chamada DPR, Despertando para o Reino. No ano de 2011, Deus me deu uma palavra que ele iria iniciar algo sobre Natal, que ia fluir para outros lugares, sobre um despertamento para o reino de Deus. Isso eu trabalhava de moto e viajando, o Senhor me deu essa palavra, eu tive uma visão e Deus começou a falar comigo sobre isso. E no ano de 2011 nós começamos a fazer essa conferência lá em Natal. E no ano passado, já pelo 4º ano da conferência, a gente entendeu do Senhor que tem uma dificuldade muito grande dos irmãos se deslocarem até a nossa cidade para poder participar da conferência, o que gerava muita dificuldade e despesa também para muitas pessoas. Alguns irmãos aqui foram, graças, sua família, as meninas aqui tiveram lá com a gente, mas sempre gera essa dificuldade por ser distante. Então o Senhor me direcionou a levar, né, a DPR para outras cidades. E como eu amo vocês, né, Deus... Foi interessante que quando eu comecei o ministério de forma integral, o primeiro lugar a me chamar, como eu falei no ano passado, foi vocês. O pessoal gosta da gente, né? Apesar de, as pessoas ainda gostam da gente. Então, nós iniciamos essa conferência, como o pastor estava falando hoje à tarde, o pastor Júlio, a fim de conferir coisas. Nós estamos ouvindo do Senhor, nós sentamos aqui para podermos ouvir o que o Espírito deseja falar conosco. E muitas pessoas falam assim, mas é uma época onde tem retiros, tem congressos, e parece que a igreja do Senhor não se muda. Queridos, Jesus foi o cara que mais reuniu pessoas para ouvir o que ele tinha para falar. Se nós não sentarmos para reciclar aquilo que nós temos como conhecimento, nós vamos andar no automático do Evangelho. Nós precisamos nos imergir no Senhor para que a gente possa externar aquilo que estamos carregando. Então, esse tempo de conferência, de conferir as coisas, isso é um momento pontual na nossa vida para a gente poder se alinhar, porque muitas vezes nós estamos carregando coisas e às vezes a gente não para peneirar o negócio, né? Então, para que o cimento saia bem feito, a areia ela precisa passar pela peneira, joga as pedras fora, passa pelo processo da faxina, para que ele seja bom para a construção. Então é isso que Deus faz conosco em relação a isso. Eu prefiro que a igreja do Senhor esteja juntada, orando, adorando ao Senhor, para ela estar equipada, do que muitas vezes ela achar que está preparada para momentos como esse. Eu tenho irmãos que estão lá no Carnaval de Recife, são pessoas que estão há anos carregando isso. São irmãos que estão se preparando há anos para isso.
que é um tempo de batalha, é um tempo assim muito pontual em Recife, onde o Senhor tem abençoado aquela cidade, é uma luta grande que os irmãos estão passando por lá. Em outras capitais, como no Rio de Janeiro, em outros lugares aonde há, você vê como é que Deus se move. Repita comigo, a crise não é para gerar medo, mas os céus vêm trazendo a sua realidade. Se não houvesse a crise, irmãos, muitos estados e cidades teriam carnaval. Entendeu? E em Natal a gente tem um problema muito grande de água. Então o que aconteceu? Caicó, que é uma cidade que tem muito carnaval lá, é forte demais no interior da cidade. Olhe, a prefeitura e o governo do estado não vai ajudar financeiramente, porque não dá para a gente. E olhe, economize água, senão não tem água para vocês tomar banho nem beber. Então você vê que as crises, Deus ele vai posicionando as suas coisas. Então não adianta você olhar para a crise e ficar com medo. A crise não é para trazer medo para você. A crise é o tratamento de Deus. A teologia da prosperidade diz que você não pode ficar doente, diz que você não pode ficar desempregado, que você não pode ser liso. Então vamos rasgar a Bíblia, tocar fogo e fazer uma nova, né? Eu não conheci homens mais prósperos do Espírito, aqueles que não passaram por processo de dores. A dor não é para lhe matar, querido. Nem a morte foi. Jesus, se o Senhor estivesse aqui, ele não teria morrido. Fica na tua, mulher. Isso não foi para a morte, mas para glorificar o nome do Senhor. Que tremendo, né? Aí você vai indagar a Deus, o cara que botou água dentro do coco. Eu não tenho costume de indagar a Deus, né? Eu gosto de um raciocínio muito lógico, né? Deus colocou água dentro do coco, eu vou discutir com Deus. Cara, eu não sou doido. Então hoje eu vou falar, a mensagem que eu vou trazer agora de noite para vocês é compreendendo a transição. Se você quiser anotar, pode anotar aí. Compreendendo a transição. O primeiro texto que nós vamos ver está no livro de Gênesis capítulo 8. Agora não. Vou falar muito. Ele vai cansar. Eu estou recuperado. Agora não é mais 30 minutos, não. Então, gente, como eu falei para vocês que veio o Fábio com a gente. O Fábio era do Catinguelê, vocês conheceram? Eu não imaginava que o resultado seria assim tão... O Fábio, ele era envolvido com pagode no mundo. Deus resgatou, graças a Deus, né? Um homem de Deus que tem uma mensagem do Senhor. O Senhor liberou umas canções muito preciosas sobre a vida dele. E ele trouxe o seu trabalho, que é um CD que ele gravou esse ano, depois de muitos anos ouvindo do Senhor. E ele tem esse CD aqui, está ali na lojinha, custa apenas R$15. Ah, pastor, mas eu não ouvi. O cara é bom. Acredite, pode comprar e presenteie alguém que é uma bênção, um homem de Deus. Eu não referencio ninguém que vende o evangelho. Então ele caminha comigo há um tempo. Se ele vendesse, ele não estava nem aqui, né? Então um cara que passou anos para poder gravar seu primeiro trabalho, sendo poldado pelo Senhor, para que isso aqui fosse uma mensagem para edificar teu coração e para edificar vidas. Então, ali atrás você pode adquirir o CD do Fábio. Tem outras coisas lá também que você pode estar adquirindo. Quem fez sua inscrição recebeu aí um bloquinho, uma canetinha. Tem um restaurante que eu esqueci de tirar, é lá de Natal. Se você for em Natal, você vai lá. O nome do restaurante é Sal da Terra. Se você for em Natal, você vai lá. É um dos irmãos lá da congregação que nos ajuda sempre. É boa, a comida é boa. Muito boa mesmo. Então, Gênesis capítulo 8, amém? A partir do versículo 13. Sucedeu que no primeiro dia do primeiro mês do ano 601, as águas se secaram de sobre a terra. Então Noé removeu a cobertura da arca e olhou. E eis que o solo estava enxuto. E os 27 dias do segundo mês, a terra estava seca. Então disse Deus a Noé: sai da arca, e contigo
tua mulher, teus filhos e as mulheres de teus filhos, os animais que estão contigo de toda a carne, tanto aves como gado, e todo réptil que rasteja sobre a terra. Faze sair a todos para que povoem a terra, sejam fecundos e nela se multipliquem. Senhor, acrescenta a tua bênção sobre nós. Fala conosco, Deus, que toda a mente esteja cativa a ouvir do Senhor nessa noite. Em nome de Jesus, que nada possa roubar a tua palavra. Amém. Então, queridos, vamos lá. Para a gente poder compreender esse momento de transição, acho que todos os irmãos aqui conhecem a história de Noé, né? Primeiro ponto que eu vou falar para vocês sobre compreender a transição é ouvir a voz de comando dos céus e obedecer. Repita comigo, eu preciso ouvir a voz de comando dos céus e obedecer. Porque muitos de nós ouvimos, mas não obedecemos. Esse é o nosso grande problema. Não é verdade? Eu não sei se eu estou ouvindo Deus, se no teu espírito está incomodando, não é dor de barriga, né? Se algo está... Eu falo que o evangelho, pastores, ele causa uma gastura na gente. Ele tem que causar isso. Não é azia, não, mas eu não comi chambaril nem nada, então eu estou legal. Se o evangelho não causa aquela gastura de dizer, cara, eu estou me sentindo mal pelo que eu estou vendo em mim, e aquilo que Deus deseja que eu venha me tornar, então o evangelho ele causa isso. Foi isso que o evangelho causou em mim quando eu tinha 15 anos e estava me drogando. O Senhor disse, agora eu vou colocar sobre você o meu espírito e você vai entender agora o que é uma nova vida. Então eu ouvi a voz dos céus, eu tinha 15 anos, eu ouvi dentro de mim o Espírito falar comigo. O Senhor disse, filho, agora você decide, ou você permanece aí para a morte, ou você levanta daí para a vida. Eu disse, Senhor, eu vou caminhar contigo. Aquela mesma voz que falou comigo, continua falando até hoje. E se eu não ouvisse aquela voz de comando, eu seria mais uma estatística da minha cidade. Quando eu volto ao bairro que eu morei lá em Recife, no Ibura, no R11, o R longe, aonde o vento faz a curva, né? E ele pensa se vai voltar para algum lugar. Quando eu volto lá, naquela cidade, jovens que conviveram comigo, passei alguns anos vendo jovens morrendo. E eu me preocupo com os lugares aonde eu passo, aonde eu passei. E eu passei anos intercedendo, não somente pela cidade que eu estou hoje, onde Deus me colocou em Natal, mas intercedendo sobre a minha cidade, aonde eu nasci, a cidade natal de onde eu vim. Quando eu volto para Recife, eu vejo jovens que um dia se gastavam no mundo, hoje estão congregando. Sabe, pastor, Deus fez um negócio lá, cara, que eu nunca imaginei, acho que eu nunca preguei para ele, porque eu não tinha coragem de eu não achar que o evangelho era tão poderoso, né? E tipo, você já passou por isso? De, não, fulano não vai me ouvir. Mas graças a Deus, Deus usou alguém. E aquele cara ouviu, e hoje ele e a mulher estão servindo. Cara, é tremendo isso. O evangelho é o poder de Deus para todo aquele que crê. Então, as nossas orações, o Senhor está ouvindo as nossas intercessões. Colocamos pessoas diante do Senhor. E com o tempo de Deus as coisas acontecem, não no nosso tempo. Nós não podemos desistir das pessoas, porque a aparência de perda já aconteceu. Então tem pessoas que, você diz assim, eu vou ser igual a Pilatos, lavar as mãos. Lembre-se, querido, Pilatos não era um homem temente ao Senhor. Eu vou ser igual a Pilatos, o cara não era um homem temente a Deus. Por que ele lavou as mãos? Porque ninguém gosta de responsabilidade do sangue alheio. Mas o evangelho diz que eu devo... Eita, aleluia. O evangelho diz assim, vocês têm que ser... Agora o novo mandamento vos dou, que vós ameis uns aos outros, como eu amei a igreja. O que é a igreja? A igreja é a herança de Jesus, Efésios capítulo 1, do versículo 21 ao 22. A herança é a igreja de Yeshua. Ele recebeu como herança, então eu não posso dizer que a igreja é minha, porque a igreja é de Jesus. Jesus sem igreja é um filho sem herança, entendeu? E nós, sem Jesus, somos filhos sem pai. Que tremendo. Apesar de Cristo ser a imagem de Deus, o Pai, ele é o adorado. O Filho, ele glorifica o Pai. E o Espírito é quem devolve as nossas adorações a Deus. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Eu acabei de explicar a Trindade bem rapidinho. Então,
Nós precisamos aprender a ouvir a voz. Eu tinha amigos que a aparência de desistir, cara, eu vou lavar minhas mãos, então tem que entender. Esse lance de lavar, vocês têm que entender a palavra. Nós precisamos ser mais bíblicos, amém? Olha, eu falo bastante, o Leandro é pior ainda. Então eu quero lhe encorajar a você amanhã, de noite que ele vai estar aqui, você venha preparado. Mas não, esqueça seu relógio em casa. O Leandro é um cara assim que ele carrega algo muito poderoso do Senhor, ele é um mestre na palavra, ele tem esse dom, ele opera nesse dom. Então ele não vem aqui para nos dar qualquer palavra, ele vem para liberar o que o Senhor tem colocado no coração dele. Então, venha disposto a ouvi-lo, entendeu? Ele está carregando algo que é importante para nós. Então vamos estar dispostos a ouvir e não se preocupar com a hora, ok? Cidade pequena, os irmãos da carona, aleluia. Né? Seu carro não é para você, é para servir ao corpo, porque não é teu, né? Eu disponibilizo até o de Vitor, que não é nem dele nem meu. Amém, Vitor? Bichinho não. Comigo é assim, não tem negócio de bichinho não. Então, não posso dizer com Pilatos, eu lavo minhas mãos. Eu entrego você de... É muito fácil a gente chegar assim, pastor. Agora eu vou colocar você no altar. Vou lhe levar para a cruz. Mas quem estava na cruz, ele tem que continuar lembrando. Senhor, visita fulano. Fulano tem um coração duro. Você também um dia deu trabalho para alguém. Pare de pensar que você se tornou bom porque você se tornou cristão. Deus vai dar uma cipuada na gente hoje, já já. Então, ouvir a voz e obedecer. Porque obedecer é melhor do que sacrificar. Aleluia. Então vamos lá para Gênesis 6. Rapaz, colocaram 3 garrafas de água. 4. Eu espero não fazer igual o Gregório uma vez. Ele estava na lagoinha ministrando. Não sei se vocês viram. Ele lá ministrando, em uma hora ele tomou tanta água, ele olhou para o Gustavo e disse: cara, peraí, o cara foi correndo, foi no banheiro urinar e depois voltou. Coitado. Aí, o cara tem mais de 50, tu mandou 2 litros de água, tem que botar para fora, né? Não vai andar com a sonda. Mas eu tô novinho ainda, eu asseguro. Então, Gênesis 6, versículo 13 também. Então, disse Deus a Noé: resolvi dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia da violência dos homens, eis que os farei perecer juntamente com a terra. Faz uma arca de tábuas de cipreste, nela farás compartimentos e a calafetarás com betume por dentro e por fora. Deste modo a farás 300 metros, será o comprimento, 50 de largura e altura e 30. Farás ao seu redor uma abertura de 1 côvado de altura. A porta da arca colocarás lateralmente, farás pavimento na arca, um embaixo, um segundo e um terceiro. Porque estou para derramar águas em dilúvio sobre a terra, para consumir toda a carne em que há fôlego de vida debaixo dos céus. Tudo o que há na terra perecerá. Contigo, porém, estabelecerei a minha entrarás na arca, tu e teus filhos, e tua mulher, e a mulher de teus filhos. Queridos, vem um backup dos céus agora bem interessante. Presta atenção. O que foi que Deus mandou Noé construir? O que foi que tinha no tabernáculo de Davi? E as 2 arcas carregavam uma coisa chamada aliança de Deus com o homem. Acabamos de ler que nessa arca que estava Noé e sua família, eles eram Noé era o único homem que Deus achou graça sobre ele na terra e renovou a aliança através dele. E aquela arca, Deus é bom, né? Leva sempre arca, né? A arca da aliança. Mas é por isso que nós não podemos blasfemar da palavra, porque o problema é que nós não temos revelação da palavra. Tudo que Deus faz é perfeito e existe sempre algo a Deus nos tratar e nos falar daquilo que Ele construiu. Então Deus não mandou fazer uma arca grande somente por fazer. Tinha uma aliança de Deus com a terra dentro da arca. Quando Deus renova novamente a aliança com o seu povo através de Moisés, eles carregam a arca. O que é que tinha dentro da arca? O que? O maná
tábuas da lei e a vara de Arão. Então tinha suprimento, tinha a palavra de Deus da eternidade, que era os mandamentos do Senhor, e tinha a vara que florescia. Amém? Então Deus, ele, com as alianças que ele faz com o homem, ele é muito perfeito com aquilo que ele coloca para o homem trabalhar. Então não era simplesmente uma arca. Então, Noé, vamos imaginar, queridos, qual a cidade mais seca aqui do interior de Pernambuco? Digam aí. Qual? Sertânia. Vai estar lá o irmão o irmão Noé em Sertânia, e Deus começa a dizer: Noé, eu vou mandar uma chuva sobre a terra, constrói uma arca, que eu vou destruir tudo. E Noé começa a pregar lá em Sertânia: ei, vocês precisam se arrepender, porque vai vir um dilúvio sobre a terra. Deus quer tratar com vocês. Está emaconhado esse cara. Como o cara vem com uma conversa dessa? Faz tempo que não chove, querido. A gente está numa seca aqui grande. Eu entendo o povo daquele tempo. Eu consigo entender um pouco aquela realidade. Mas sabe por que aconteceu aquilo? Porque os homens estavam misturados com as coisas da terra e não estavam mais discernindo o que Deus estava trazendo. Então, quando o profeta traz a palavra, os homens escutam o que o profeta está falando, mas eles não obedecem o que Deus está falando através do profeta. Vocês conseguem entender isso? Amém? Amém. Estão comigo? Amém. Então, queridos, ouvir a voz e obedecer é muito importante. O Senhor dá uma voz de comando a Noé: faz a arca. Sabe quantos anos Noé passou construindo a arca? Quanto? Aproximadamente 120 anos. Construindo a arca. 120 anos. Ele ouviu a voz. Primeira coisa que ele ouviu foi para ele fazer a arca. E depois o que ele escuta? Não foi o que nós lemos primeiro em Gênesis capítulo 8. Sai da... O cara passou 120 anos construindo algo. E Deus disse: agora você tem que sair. Em poucos meses. Passou 120 anos edificando alguma coisa. O que foi mais difícil para Noé? Passar 120 anos construindo uma arca, ou em poucos meses ter que sair dela? Sabe o que Deus está falando conosco através disso, queridos? A gente é muito assim. Eu estou há tanto tempo construindo isso. Eu acho que meu pai tem um pouco disso. Eu não saio, só saio daqui morto, né? Porque nós achamos que nós nos governamos. Quando nós achamos que nós nos governamos, nós vamos entrando em processos ao qual nós não ouvimos Deus falar conosco pelo processo de dores. Entenda, tribulações, elas são para falar conosco, para nos tratar. Agora o irmão que passa por tribulação, Anderson, como é que tu tá? Não mudou, eu estou na luta ainda. Irmão, você não está ouvindo Deus, cara. Olha, você é tão duro que Deus teve que botar você na luta para você ouvir o Senhor. E mesmo assim você não ouve. Quem aqui já passou por isso? Só eu? Rapaz, eu passei um processo tão grande com o Senhor, de 3 anos de uma enfermidade que estava cometida, não sabia o que era. Sabe o que foi? Porque eu deixei de ter o Senhor como minha prioridade e comecei a ouvir os homens. Quando nós deixamos de ouvir o Senhor e começamos a ser mais natural com as coisas terrenas, nós nos misturamos com o mundo e nós nem notamos quando nós estamos passando por um rio que já é fedorento e a gente começa a ficar podre. Sabe o rio Capibaribe? Você vai passando a primeira vez, é horrível. Passa um mês passando ali, você nem vai sentir mais. Se torna comum o cheiro da podridão. Então, quando você não está ouvindo os céus, vai se tornar comum aquilo que você está se tornando e não mais o que o Pai quer que você se torne. Então o pecado vai se tornando comum. As mentiras vão se tornando comum. Os erros vão se tornando comum. E é engraçado. Se você não fizer mais nada errado, você se sente indiferente. Vocês estão entendendo? Então qual foi a maior dificuldade de Noé? Passar 120 anos construindo algo. E em poucos meses Deus dizer agora, acabou, mano. Vai-se embora. Aí você vai dizer, pastor, mas... Não, para ele pode ter sido um grande alívio. Sim, mas foram 40
dias e 40 noites dentro de uma arca onde só tinha água, irmão. Só tinha água. A arca trazia o quê? Segurança para ele. Eu vou para onde agora? Não sei nem o que fazer. Não sei nem como recomeçar. Deus é um Deus de recomeço. Quando a palavra fala que Deus ele se arrependeu de fazer o homem, entenda o que eu vou te falar. No original, o termo não é se arrependeu. É Deus decidiu fazer novamente. Como diz meu amigo Maurício, Deus falou para Noé, Noé, faz o backup, porque eu vou formatar tudo de novo. Deus decidiu fazer de novo. Ele é Deus, cara, ele pode fazer o que ele quiser. Deus decidiu fazer de novo. Aí Deus pega o que ele tem de melhor, coloca dentro da arca. Mesmo Noé também não se achando melhor. Deus vai e começa a reconstruir as coisas. Eu vou te dizer qual foi a maior dificuldade, o maior desafio, na verdade, de Noé. Você pode até anotar isso aí. O maior desafio de Noé não foi sair da arca, mas foi reconstruir o mundo. O maior desafio de Noé foi reconstruir o mundo. Nós acabamos de ler lá no capítulo 8, a partir do versículo 17. Os animais que estão contigo, sai todo mundo, mulher, filhos, todos, de toda a carne, tanto ave, gado, réptil, que rasteja sobre a terra, faz sair a todos para que povoem a terra, sejam fecundos e nela se multipliquem. O desafio de Noé agora era reconstruir o mundo. Era fazer tudo de novo. O maior desafio dele não foi construir uma arca. O maior desafio dele não foi pregar a mensagem para que o povo se arrependesse. O maior desafio foi ser a única família na terra para reconstruir tudo de novo. Tem que fazer tudo de novo. E agora, pastora, como é que o cara vai fazer? Continuar ouvindo aquela voz. Continuar obedecendo a voz. Quando eu vi um irmão falando sobre isso, eu disse, meu Deus, cara. Realmente, o maior desafio de Noé foi reconstruir o mundo. O cara tem que começar tudo do zero. E eu quero dizer uma coisa para você. O nosso Deus é especialista em recomeços. Aquilo que estava morto, reviveu. Aquilo que estava perdido, foi achado. E é assim que Deus faz as suas coisas. Amém? Então, quando não obedecemos à voz de comando dos céus, nós não nos tornamos aquilo que o Pai deseja para nós. Não é mais sobre aquilo que falamos ou fazemos, é sobre aquilo que estamos nos tornando no Senhor. E há muitos anos a mensagem do Evangelho do Reino é sobre se tornar alguma coisa. Não é sobre fazer coisas. Nós vemos um momento da igreja, que é 2 tipos de igreja que estão lá falando sobre Marta e Maria. A igreja Marta, a igreja que está se afadigando, fazendo coisas, trabalhando, se esforçando. A gente vive hoje, no meio cristão mundial, a gente vive um problema bem interessante. Vejam só, os irmãos se cansaram de estar dentro do templo e disseram, agora nós precisamos viver o evangelho de uma forma que ele tem que alcançar a todos, todos os homens, então nós vamos agora colocar o evangelho em prática. Na verdade era para sempre ter colocado, né? Não só agora. Mas nós vamos agora ser impulsionados a praticar. A cruz nos revela isso, amém, o povo vai. Mas sabe o que eu tenho visto, querido? Uma igreja que se tornou assistencialista, uma igreja que se abraçou com a cultura do mundo, mas uma igreja que não consegue modificar pessoas porque o evangelho não está sendo vivido nem pregado. Eles estão só dando assistência aos pobres. Mas o que foi que João Batista disse? Vai lá e diz que os cegos vêm, os coxos andam e o reino de Deus é anunciado aos pobres. O reino de Deus tem que ser anunciado aos pobres. Os pobres, eles precisam receber e conceber o que é o reino de Deus. Não é só você chegar na casa de alguém e levar uma cesta básica. Você tem que levar a sua vida para ele dizer, eu quero me tornar alguém assim. Estão entendendo, irmãos? Não adianta a gente chegar, é a mesma coisa aquele evangelho, aquela pregação do folheto. Irmão, não vou comer o folheto. Né? A gente chega lá, dá um folheto, Deus te abençoe. Cara, eu estou passando fome. Irmãos, Deus te abençoe. Não adianta, cara, você tem que levar comida.
Pegar o cara, levar no shopping, comprar uma roupa, não sei. Você tem que fazer alguma coisa. Você tem que mover. O que você tem não é para você, é para repartir. Amém. Você não precisa entrar em crise para entender. Você tem que ouvir a palavra, amém? Precisamos ser antecipados à crise. Amém. O Luiz Hermínio falou uma coisa interessante na conferência do ano passado. Ele disse, nesse ano de crise é o ano que nós mais vamos repartir. Amém. As pessoas estão juntando, nós vamos dar. Nós vamos distribuir, nós vamos investir em pessoas. A gente faz lá na frente do templo, todo mês um café solidário. E os irmãos chegam, as pessoas chegam lá da comunidade, o objetivo é atingir os lojistas, porque onde nós estamos instalados é uma área comercial, tem muito comércio, tem moradores de rua, várias pessoas. Daí, alguns irmãos se moveram nisso, vamos fazer um café? A gente coloca o café na frente do templo, nós vamos abrir a mesa para as pessoas, vamos servi-las e vamos ministrar essas pessoas. Nós oramos, nós intercedemos, nós abençoamos as pessoas que vão lá. E sempre rola uma pergunta, quem é que está fazendo isso? Quem é que promove esse café? A igreja está dando para a gente visitar, para convidar. Isso não, querido, é para você comer mesmo, senta aí e come. Fique tranquilo, é só para você comer. Porque as pessoas já acham que a gente quer barganhar. Porque a igreja carregou isso por muitos anos. Vamos barganhar. Nós vamos fazer um modelozinho aqui legal para que a gente possa conquistar as pessoas para que elas venham para a igreja. Eu aconselho você a assistir um livro, assistir um vídeo chamado A Jornada. Você já ouviu falar nesse filme? Pronto, reúne os jovens aqui e toda a igreja passou um filme chamado A Jornada. É um filme tremendo. Mostra uma igreja do século XX, né? A igreja, não, olha irmãos, venha porque nós temos o cinema, nós temos o golfe, nós temos isso, nós temos aquilo. Não tem Cristo, né? Os irmãos vão para o culto adorar, eles não sabem qual é o intuito de chegar aqui. As pessoas vêm para o templo, mas elas não sabem para que veio aqui. Não, irmão, eu vim porque eu preciso receber uma bênção. Não vou desistir, sem ela eu não vou sair daqui. Né? Só saio quando ele me tocar, quando ele me der. Ei, me dá. Me dá, me dá, me dá, me dá danoninho, danoninho. É mais ou menos assim, né? Sugar do Senhor. Na verdade, cultuar é prestar culto, reverência, adoração. Veja que coisa tremenda nós passamos aqui hoje. Não aguentou mais as canções dos nossos lábios. Fluiu um tempo agora de entronização ao seu nome. Então passamos aqui minutos agora só. Você é santo, você é poderoso, tu és tremendo. A gente precisa voltar a esse princípio, irmãos, de que o culto não é para mim nem para você, o culto sempre foi para Ele. Você consegue entender que tem irmãos que estão reunidos perdendo o seu tempo? É por isso que eu estou falando sobre compreender a transição, porque Deus ele quer dizer assim, sai disso aqui, que você está há 120 anos, você é centenário, você recebeu placa, você já é isso, você já é aquilo. Eu quero tirar você daqui e eu vou colocar para você para um lugar para recomeçar tudo de novo. É assim que Deus faz. O evangelho é isso, irmãos. Eu sou da tradição. Querido, Deus quer mudar as coisas. Deus quer quebrar a gente no meio, por dentro, né? Ficar mais moído que arroz de terceira. Vejam só, a gente é acostumado com algumas coisas. Quando nós falamos sobre religiosidade, e é uma coisa que a gente precisa prestar atenção. O espírito da religiosidade, quando ele entra no homem, é uma coisa interessante. O cara não era ninguém, continua não sendo, mas ele acha que é. Ele era ninguém, perdido, sabe? Era roqueiro, tinha os cabelos aqui. Ou o cara era pagodeiro, né, do catinguelê, só para contrariar. Aí o cara entra, começa a participar do templo, é discipulado e etc. Chega um tempo que a gente começa a parar de ouvir o Senhor e começa a ouvir o nosso coração. E a gente se torna profissional da igreja. Já ouviu falar no crente Romário? Treinar para quê, bicho? Pastor, para que esse negócio de jejum? Para que a gente vai cedo para o culto? Hein? Para que a gente vai orar meia hora, 1 hora, 2? Vocês já ouviram falar no livro A Quarta Dimensão do Irmão Yun? Os irmãos foram fora do Brasil, chegaram na China, né? Vamos pegar esse modelo, trazer para o Brasil, que isso é um modelo de crescimento. Irmãos, tem irmãos que vão lá para a mata, onde eles têm um templo,
Eles oram 8 horas por dia. Entendeu, irmão? Não adianta o modelo, é a vida. Eu preciso carregar a vida, não preciso carregar o modelo. Porque Deus transforma aquilo que eu estou tendo. Deus, ele vem com uma revelação e diz: filho, você estava errado. E sabe qual é o grande problema do crente? É que ele é muito orgulhoso. Ele é tão orgulhoso de ao ponto dele olhar e dizer assim: mas Deus, eu estou há tanto tempo aqui. É, filho, mas eu quero que você passe agora a viver de outra forma. Eu não queria ser pastor, e agora Deus me consagrou a pastor. Então segura, irmão. É nós. Ouça a nossa voz. Eu não queria ser pastor, mas eu sabia que eu ia ser pastor. Quando eu tinha uns 16 anos, Deus teve uma revelação com minha mãe no discipulado. Minha mãe discipulava uma turma, eu participava dessa turma de discipulado. Minha mãe teve uma visão e ali eu entendi que eu estava recebendo o dom do ministério pastoral. Foi interessante, pastora Linda, assim, porque eu amo cuidar de pessoas, gosto de estar perto, né? Tem uns filhos que dão trabalho, a gente dá umas tapas, mas vão se arrumando. Vai organizando. Uns que ligam: pastor, eu pequei. Levante-se, meu filho. Você e a torcida do Flamengo continua pecando. Mas o time da Cruz, o Vasco, continua diante do Senhor. Não quer dizer que aquilo que está ganhando significa que está sendo abençoado, entendeu? Porque no reino de Deus, aquele que perde, ganha. Então, eu não queria ser pastor. Sabe por quê, irmãos? Porque nos passaram a figura de que era um cara sofredor, ninguém gostava dele, solitário. Irmãos, a única coisa que eu gosto de solidão é para orar. Mas amo estar com minha esposa, com minha filha. Sou louco por elas. Eu me casei para ficar casado, né? Eu me lembro um dia que a gente que é gordo, a gente nunca acha que a gente é feio, né? E eu olhava para minha esposa assim, ela engordou bastante depois do casamento. Eu ficava... Eu olhava a cozinha na rua, o cara... Podia ser assim, né? E um dia o Espírito Santo olha para mim: você não se olha para o espelho não, querido? Aí Deus disse: comece a amar a sua esposa. Aí começou a vir uma paixão assim louca por ela. Louca, sabe? Aí Deus começa a mudar. Mas quando a gente ouve a voz, quando a gente começa a ouvir a voz do Espírito, Deus começa a nos mudar. Porque a sua esposa pode não ser mais aquilo que era antigamente, mas ela continua sendo sua esposa. Qual o conselho? Querida, vamos para a academia. Vamos fazer um jejum coletivo aqui em casa. Que não adianta o cara dizer: mulher emagrece, o cara come 3, 4, 5 pães. Né? Toma Coca-Cola, tome veneno. Maurício, você não é igual a Sara. Ela come e não engorda. Então, eu me lembro disso, o sentimento do Espírito veio assim. E eu comecei a olhar para minha esposa de uma forma diferente, veio um amor tremendo. Porque quando nós nos juntamos, eu morava em Recife, Deus me deu uma palavra, confirmando que ela ia ser minha esposa. Eu saí de casa, eu disse: pai, eu estou indo. Meu pai: rapaz, você vai. Tinha 19 anos, eu vou porque o Senhor falou comigo. Ele disse: né? O crente cru sempre fala: se Deus está falando. Eu falei: então amém. Aí eu fui-me embora e Deus confirmou a palavra lá. Eu botava tanto currículo em Recife que eu nunca consegui emprego. Meu pai dizia que eu ia montar uma agência de currículo. Com 2 semanas de Natal eu já estava empregado. E assim começou a minha história lá na cidade. Então eu preciso ouvir e obedecer. E aí muitas vezes você ouve o Senhor e você olha para aquele vale, né? Meu irmão, tem nada aqui. Reconstruir como? Tu destruir tudinho, Senhor. Acabou a terra. Fica quieto, meu filho, vai recomeçar tudo de novo. Agora faça da forma correta. Abraão foi um cara que ouviu o Senhor falar com ele. Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e vai para um lugar onde não tem no GPS.
Não adianta, meu filho, não tem no Zap, tem lugar nenhum. Vai para um lugar que eu te mostrarei. Quando ouvimos o Senhor, nós entendemos aquilo que Ele quer nos posicionar. Vai para eu não vou, mas que cara obediente. Tá bom. Sabe quantas pessoas tinha com ele? Tinha 1000 pessoas. Aí você fica com medo de sair de casa, você e sua mulher só. Ou sair você e seus... Era 1000. 1000 pessoas. Não era qualquer irmão, era 1000. Entendeu? Junto com ele, o seu sobrinho. É muita gente, irmão. O cara sair de casa e agora vamos morar em tendas. Vamos, sabe, montar aquele projeto sem terra, né? Montar aquelas casas, todas aquelas tendas. 1000 pessoas. Monta, diz, vamos para onde agora? Vamos para outro lugar. Mas sabe o que era interessante? Aquele que ouve a voz do Espírito, que é obediente ao Senhor, ele sabe o lugar e a posição que Deus o leva. E o que é que Abraão ele fazia? Onde ele chegava, ele edificava um altar. Ele não deixava de honrar aquele que estava conduzindo ele. Então, Abraão ouviu tanto essa voz, obedeceu tanto essa voz, ao ponto de entregar seu filho. De não temer a isso. Quero abrir um parênteses aqui bem interessante. C.S. Lewis ele fala uma coisa sobre Isaac, sobre Abraão, Isaac e a cruz. Quando nós olhamos ali, Deus mandando Abraão enterrar o seu filho, sacrificar o seu filho, nós ficamos, que Deus é esse? Que manda matar o seu próprio filho? Sentimos a dor do pai, sentimos o constrangimento do pai de levar o filho para o próprio pai matar o filho. Mas quando nós olhamos para a cruz e vemos a mão furada, nós não temos o mesmo sentimento de como a gente tem com Isaac. Já parou para pensar nisso? A cruz é tão forte, porque o que nós precisamos é do evangelho da cruz, não esse evangelho midiático. A gente precisa do evangelho da cruz para transformar o homem. Eu estava assim, o evangelho da cruz te transforma, irmão. Por isso que um pastor amigo nosso, ele fala o seguinte, o pastor Anderson Silva, que ele começou um trabalho da igreja Vivo por Ti, hoje ele tem cobertura também do Mevan, ele é um cara todo tatuado, ele tem tatuagem no rosto, em todo canto. E ele disse assim, a maioria dessas tatuagens que eu fiz, não foi antes de me tornar cristão, foi quando eu me tornei crente. Aquelas tatuagens eram revoltas que eu fazia. Ele fala uma coisa interessante no vídeo. Ele tem o nome da esposa dele tatuado no pescoço. As pessoas achavam que aquilo era uma prova de amor. Não. Aquilo eu queria mostrar para o meu pai que eu amava minha esposa assim como meu pai não amou minha mãe. Então ele disse que aquela tatuagem se tornou um pai postiço que ele não tinha. Até ele entender que Deus era o pai dele. Então quando ele entendeu a verdade do evangelho da cruz, ele hoje faz todo mês um culto chamado culto LGBT. Aí eu falei, cara, que coisa interessante. E eu fiquei, ou esse pastor ele é doente, doido, né? Ou ele agora escancarou mesmo e ele agora abraçou a causa gay. E ele postou uma coisa esses dias, ele disse, uma igreja para todos, não é uma igreja que pode tudo. A diferença é que eles mostram o evangelho para dizer assim, aquele cara, não, eu não tenho mudança, não, você tem porque Jesus te ama. Mas sabe qual é o nosso medo? Nós não cremos que esse evangelho muda pessoas. Nós cremos que o evangelho muda pessoas normais, mas não pessoas que a sociedade conduz como não é normal. Vocês estão entendendo? O cara que vai estar pregando aqui amanhã com a gente, o Leandro, era viciado em crack. Estava quase morrendo. E ele dizia para a mãe dele, mãe, eu estou morrendo, eu não tenho mais jeito. Não, ela dizia, você é uma cachoeira. Você vai servir as nações. Existe uma palavra profética sobre você. O diabo ele rouba a tua identidade. Deus ele te devolve você para a família. Para que Deus criou o jardim e pôs o homem no Éden? Ele disse, aqui eu quero ter comunhão com a família que eu criei. Porque o pai ele procura uma família. O diabo vem e rouba a nossa identidade. Filhinho de pastor, eu estou na igreja desde 5 anos de idade, convivendo com irmãos, com a igreja, aquela coisa toda era cobrado. Você é filho do pastor, você tem que ser assim. Eu mandava o irmão tomar banho, dizer, pastor é meu pai, eu sou uma pessoa normal. Sabe aquela pressão, não era nem pressão, era opressão, né?
Os irmãos eram Satanás, oprimindo a gente. É tudo menino, gente. A gente quebra as coisas. A gente quebra o braço. Eu não orava por mim mesmo. Eu vou ser curado, filho do pastor, aleluia. Não é assim, queridos. A gente não é do gibi, não. A gente é da vida real, entendeu? Aleluia. Todo mundo aí, velho. Vamos errar, vamos cair, vamos nos levantar. Então esse evangelho da cruz, quando ele me pegou e me transformou por dentro, não por fora, como o pastor estava falando hoje. Eu tenho um nariz assim, eu vou fazer agora uma cirurgia porque eu não consigo me casar, não consigo arrumar um marido porque meu nariz é assim. Eita Deus. Sabe qual é o nosso maior problema? É que nós estamos procurando as pessoas que a gente quer, não aquelas que o pai aponta que nós sejamos. Quando eu conheci minha esposa, eu não gostava muito do estereótipo dela. Todo mundo dizia assim, você é doido, cara, sua mulher é linda. Eu disse, naquela época não era muito, não. Eu não achava. Eu não achava minha mulher bonita. Mas Deus disse, ela vai ser sua esposa. Eu me lembro, queridos, era adolescente ainda, estava parado numa parada de ônibus em Recife. Passou 2 meninas que estudavam comigo numa época anterior, muitos anos atrás, e eu olhei para elas assim. Eu disse, eu tive a oportunidade de ficar com as 2, elas eram primas. Eu disse, eu podia ter essa ostentação para mim hoje, né? Ficar com as 2 e tal. Mesmo nesse ato de abestalice, o Espírito Santo chegou do meu lado e disse assim, mas elas não eram o melhor que eu tenho para você. Quando eu conheci minha esposa, que eu estava andando de bicicleta, e eu pensava, ela vai pegar um ônibus, né? Porque eu sou pobre, estou de bike aqui. Ela sentou no quadro da bicicleta e disse, eita, lá manaia, essa mulher é crente. A mulher sentou no quarto da bicicleta e disse, pronto, agora, irmã, essa é de Deus. Muitas vezes, irmão, o príncipe vai vir num cavalo emprestado. Recebe a revelação aí, crente. Jesus entrou em Jerusalém, o jumento era dele? Era emprestado, né? Aí o cavalo branco hoje é Cruze, Corolla. Aí o cara chega numa CG, não é de Deus. Porque meu pai não gosta de moto. Sim, o pai da minha esposa também não, mas eu sou homem. Eu mostrei para ele que eu sou um homem. Meu sogro, quando me recebeu, ele é da polícia, me recebeu com uma pistola na mão, veio apertar minha mão para me intimidar. Eu ia dizer, o senhor quer um saco? Porque da onde eu vim, isso aí, acho que tem mais arma do que onde você trabalha. Porque eu convivia com bandido e etc. Eu falei, isso é besteira para mim. Eu apertei na mão dele, eu disse, eu vou fazer sua filha feliz. Quando eu fui apresentar meu pai para ele, meu pai, ele disse, meu filho é um homem. E se ele não for homem, você me avisa que eu faço ele virar homem. Porque se ele não for, eu sou. Pronto. Aí a gente foi crescendo assim. E toda vez que eu olhava assim, e o coração, sabe, vinha aquele desejo do mundo, Deus dizia, que conversa é essa, meu filho? Não foi para isso que eu escolhi, não. Quando eu errava e minha mulher estava ali junto. Quando eu passei 3 anos doente, e minha mulher não desistiu de mim. Estão entendendo, querido? Casamento é construção, casamento não é curtição. Entendeu? A gente passa pelo processo sanfona, engorda, emagrece. Tem estria, não tem. O mundo passa um estereótipo e Deus passa uma aliança. Esses pequenos detalhes, querido, faz a gente se fechar. Por que tem tanta defraudação, tantos relacionamentos? Começa e acaba. Começa e acaba. Pessoas estão se suprindo em coisas. E as pessoas já se tornaram coisas. Não se tornaram propósitos. Eu comecei um relacionamento com um propósito. Quando eu me casei, eu estava desempregado. Sem um vintém no bolso. Eu disse, como é que eu vou me casar? Mas existia uma palavra profética para o casamento. Faltando 3 dias, faltava 3 mil. Parece meio profético, né? Eu espero que não faltar 100, falte 1 milhão. Vou ficar com medo. Mas Deus, Ele supriu. Mesmo que fosse nos 45 minutos do segundo tempo, a gente já tomando banho no vestiário. Mas Deus, Ele chegou com a provisão. E aí o cara casa desempregado, continuou desempregado. Na outra semana Deus abriu uma porta. E a gente fica assim, crescendo de glória em glória, por uma glória cada vez maior pelo Senhor, como no Espírito.
Então nós somos confrontados a ouvir a voz do Pai e obedecer. Nosso grande problema é que nós estamos tampando os nossos ouvidos. Sabe por quê? Porque nós estamos há tanto ano construindo. Senhor, estou estudando isso há tanto tempo. Eu estou me esforçando tanto. Sim, querido, você se esforçou, mas você perguntou ao Pai. Você se inseriu com o Senhor. Queridos, nesses dias que nós vamos estar aqui trabalhando com vocês, o Espírito Santo estava falando uma coisa interessante para mim. Pastor Júlio, pastor Lidaci, pastor Aline, pastor Calvino, pastor Renato, pastor Scott. Como é o nome da esposa dele? Scott, não, né? Sherry. Todos os pastores aqui da congregação. Deus está trazendo um fundamento sobre vocês que vai servir a essa cidade. Amém. E eu quero dizer uma coisa para vocês. O Espírito me falou que daqui vai se levantar pastores, mestres, evangelistas. Do meio dessa turma que está sendo edificada, o Senhor vai estar levantando e posicionando pessoas. Porque como nós vamos servir a uma cidade se nós temos só 8 pastores para servir um... Não tem como, irmão. A gente precisa de capacitados para servir a um corpo maior. Deus, Ele sabe dar o crescimento. Quem cresce forçando as coisas, não sabe o que Deus está fazendo através da sua igreja. Estão entendendo, irmãos? Você quer ver Deus multiplicar, quer ver Deus dar crescimento, a gente precisa ouvir o Senhor. Agora, forçar o crescimento, irmão, é a mesma coisa que você quer amadurecer uma fruta que não está no seu tempo. E não amadurece. É por isso que a gente vê muito irmão podre, né? Por quê? Foi forçado a amadurecer. Muito forçado. Não adianta, querido. E eu quero dizer uma coisa para você. Não importa a sua idade. Importa o seu posicionamento. Deus não está preocupado se... eu tenho 50, eu tenho 70, sim. Jesus teve um ministério de 3 anos antes de morrer. Então tem pessoas que podem ter até 3 anos de ministério, mas ele serviu naquilo que Deus queria que ele servisse. Estão entendendo? Então Abraão escuta aquilo ali. Ei, sai daí. Vamos embora. Vai para um lugar que eu vou te mostrar. E Deus começa a renovar essa aliança com Abraão. Deus começa a nos posicionar através da obediência de Abraão. Deus vai posicionar uma geração através da sua obediência. Você entende isso? Deus vai abençoar pessoas por causa da sua obediência a Ele. Porque eu obedeci ao Senhor, hoje eu estou servindo alguns irmãos. Porque você obedeceu ao Senhor, você vai servir a outros. E assim vamos servir a outros. E vamos edificar o corpo de Cristo. E é assim que nós vamos caminhar. Mas, se nós continuarmos preocupados com o que vamos comer, com o que vamos vestir, aí, meu irmão, nós vamos ver a longanimidade de Deus continuar sendo esticada, porque a igreja do Senhor não obedece à sua voz. Sabe por que o Senhor está nos falando nesses dias sobre reino? Queridos, Deus está realocando o seu corpo, a sua igreja. Há muitos anos atrás, nós não ouvimos uma mensagem sobre o reino de Deus tão eficaz e pontual como nos dias de hoje. Por quê? Porque a preocupação de muitos irmãos era seguir um modelo e não seguir a voz. Eu recebi um modelo de fulano, vou cooperar, amém. Mas qual é a revelação que nós estamos tendo do Senhor? Porque Deus continua falando. Deus continua conduzindo, Deus continua guiando o seu povo. E qual é a posição que o seu povo está? Como é que seu povo está posicionado? Como é que nós estamos ouvindo essa voz para obedecê-la? Então Deus, Ele está chamando o povo novamente. Ei, vamos regressar agora para o deserto. Porque no deserto vocês vão me adorar. E do deserto vocês vão voltar para a cidade. Porque o deserto não é lugar de morte, mas é lugar de tratamento. Quem morre do deserto é quem tem coração duro. É desobediente. Eu não estou falando desobediente à liderança dos homens, estou falando desobediente à liderança do Espírito.
E muitas vezes nós estamos gastando a nossa vida, estamos como essa igreja, que eu estava falando para vocês. No Brasil está acontecendo muito isso também. Irmãos que se cansaram de ficar nas quatro paredes, agora nós vamos sair. Mas os irmãos saem sem carregar algo. Só a insatisfação de que não estão fazendo nada para o reino, mas estão saindo sem entender o que é o reino de Deus. Nós precisamos entender o que é o reino de Deus para podermos também atrair os perdidos. Nós precisamos ser uma igreja que dá frutos, mas nós precisamos rapidamente correr para o Senhor para a gente amadurecer e poder crescer nele, para que possamos ser resposta para essa geração. Aí nós temos a igreja Marta que está lá cansada, afadigada. Uma igreja que não investe em missões, porque a igreja não vê missões como seu papel principal. Vocês estão entendendo? Missões não é o ministério particular da igreja. Missões é o ministério da igreja. Não é um ministério à parte. Missionário é o maior pedidor de esmola da igreja. Eu acho ridículo ver um missionário dizer assim: irmãos, abençoe, porque Deus vai multiplicar a tua semente. O coitado está lá no campo, comendo farinha, e você comendo sushi. Você não tem vergonha, não? Eu sinto vergonha, irmão. Eu sinto. Sinto vergonha de saber que tem pessoas que estão pagando um preço por causa do evangelho, e poderia ser mais tranquilo para esses irmãos se eu estivesse cooperando com ele. Não, mas isso é um ministério à parte. Eu prefiro o ministério do golfe, do cinema. Eu prefiro das coisas. Por isso que o Senhor fala que os dias de Noé, eles comiam e bebiam. Ou seja, nós estamos misturados tanto com o mundo, que nós estamos nos embriagando com o que o mundo está trazendo. E o espírito de distração está nos tirando do foco. A tecnologia não se tornou uma distração tão grande para nós agora. A tecnologia consegue nos distrair de ouvir o Senhor, de obedecer a sua voz, de estar ligado com Ele. Nós estamos dando ouvido para tantas coisas pequenas. Nós estamos vendo pessoas desistindo de congregar, porque a igreja não é mais como ele deseja. Então ela nunca entendeu qual é o sentido de congregar, irmãos. Quando eu falo sobre transição, é porque Deus está virando a mesa. E esse lance de Deus virar a mesa e dizer assim: vamos fazer de novo. Vamos começar esse negócio. Vamos fazer um negócio certo. Quando você vem para o culto, você vem fazer o quê? Você tem que vir dar, porque melhor é dar do que receber. Nós temos falado sobre sacerdócio real. Não vai dar tempo de eu falar. Vou falar uma coisinha bem básica para você. Quando nós vamos orar, nós temos o costume de nos ajoelharmos ou ficarmos em pé, deitado para orar. Senhor, sou tão falho, tão pecador, Jesus. Sabe aquele negócio assim que nem vai, né? Nem sai. Sou tão coitadinho. Quando nós vamos ler Mateus capítulo 6, o Senhor nos mostra como nós devemos orar. O Senhor está mostrando que a oração, ela começa assim: quando vocês orarem, orareis assim: Pai nosso que estás, santificado seja, venha a nós o teu, e seja feita a tua, assim como nos céus. Como é que inicia a oração? Pai nosso, Tu és santo, Tu és poderoso. Não há outro além do Senhor. Gaste tempo iniciando sua oração, engrandecendo o nome dEle. Eu vou falar sobre isso. Veja só. João capítulo 4, versículo mais lido da face da terra. Versículo 23 e 24. Mas a hora vem, já chegou, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque são esses tais adoradores, assim que o Pai procura como seus adoradores. Porque Deus, Ele é espírito. Então vamos lá, querido. O Pai não está em busca de adoração e nem de adoradores. Ele está em busca de uma verdadeira adoração, porque vem de um verdadeiro adorador. Porque a adoração tem, mas nem sempre é para o Senhor. Estamos lá. Fulaninho, vamos nem dizer os nomes, que está sendo gravado. Cadê você? Eu vim aqui só para te ver. E Jesus Cristo foi embora, né? Porque a palavra diz que onde o Espírito de Deus está, aí a liberdade. Eu não consigo ver liberdade se eu estou preso a um homem. Eu só fui lá por causa de fulano. Você veio para essa conferência por causa de mim, irmão. Você perdeu seu tempo. Agora, se você viu para ouvir o que Deus tem depositado sobre nós, aí você vai cada dia crescer.
Por isso que Deus está levantando homens que eles estão se humilhando no altar. Eles não estão se exaltando. Glória a Deus. Glória a Deus. Quando a gente volta para casa, você recebe aqui, vocês ficam cheios. O pessoal sai daqui tudo se tremendo. A gente volta com aquele peso assim. Parece que a gente comeu um negócio pesado. Mas sabe para quê, irmãos? É para que a gente se ajoelhe e diga: Senhor, eu te devolvo a glória. Eu te devolvo os aplausos. Eu te devolvo tudo que eu liberei ali, porque não é de mim, veio do Senhor. Você vai tocar, não vou acabar agora não, viu? Tô brincando. É que geralmente é a dica, né? É, né? Amém. Bora, garoto. Brilha, meu povo. Eu estou entrando na mensagem agora. Então, em relação à adoração, quando eu comecei a compreender isso mudou muito minha vida. O meu posicionamento no Senhor. Quando nós olhamos para o Pai, vamos lá, vamos entender um ambiente celestial. Os 4 seres, 24 anciãos. O que os 24 anciãos fazem? Eles derramam as suas coroas. Se em mim houve alguma glória por causa de ti, eu devolvo para ti. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Aí nós viemos adorar. Até as canções que nós cantamos precisam ser meditados se aquilo é para o Senhor ou se é para mim. É uma visão antropocêntrica para o homem. Eu preciso dessa música, não, quem precisa é o Pai. E no capítulo 2 de Efésios, versículo 19, diz que nós não somos peregrinos nem forasteiros, mas concidadãos dos santos, membros da família de Deus, fundamentado pelo fundamento dos apóstolos e profetas. E nós somos pedras vivas bem ajustadas. Vamos entender o que é. Nós dizemos assim: o Senhor disse: a minha casa será chamada. Os discípulos levam o Senhor para fora do templo e dizem: olha aí o que a gente construiu. Está sustentado desde o tempo de Salomão. Ele disse: não ficará pedra sobre pedra que não derrube, mas em 3 dias reconstruirei esse templo. E ele fala dele próprio. Ele morreu. Quando ele ressuscitou, o novo templo, que é o homem espiritual, é reconstruído em Deus. Quando ele é reconstruído em Deus, ele vem ressurreto. Ele diz assim: agora é o novo modelo de Deus, é um homem ressurgido. Então nós somos a casa de Deus. Nós somos as pedras vivas que bem ajustadas. Nós tornamos o templo que Deus, ele vem no meio dos louvores. Ele tabernácula dentre os homens. E nós nos tornamos aquele tabernáculo de Deus. Quando a adoração é devida a ele, nós chamamos os céus para a terra. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Você está puxando o reino. Com a adoração você vai puxando o reino. Você vai chamando o reino. Mas quando nós estamos em concordância, como pedras vivas bem ajustadas, não é igreja, todos são igreja. Pedras vivas, vocês são pedras, todos nós somos pedras bem ajustadas, ligadas. Nós formamos agora a casa de Deus. Esse prédio não é a casa. Nós juntos somos a casa. Estão entendendo? Quando Jesus ele ressurge, agora eu vou dizer, agora vocês sabem o que é a casa de Deus. Porque ele ressuscitou, ele subiu aos céus, levou cativo o cativeiro e deu dons ao Filho dos homens. Quando Deus dá dons aos homens para que nós pudéssemos receber esse dom, que é o próprio Deus vivo dentro de mim, de você, que é o Espírito. Quando a palavra diz que vós não sabeis que sois templo do Espírito, que nós devemos cuidar desse templo. Ele habita aqui, querido. Mas eu sou tão ruim. Ele não está olhando para a sua bondade, porque não existe em você. Não existe bondade em nós. O jovem rico diz: bom mestre. Mateus capítulo 19. Jesus disse: nem eu sou bom. Bom só há um, que é o Pai. Ele disse: em carne não somos bons, mas haverá um dia, 1 Coríntios 15, que aquilo que era corruptível se tornou incorruptível. O céu não é um lugar para onde iremos, é sobre aquilo que nos tornaremos. 1 João capítulo 3, versículo 1 e 2 diz que: filhinhos, com grande amor Deus nos amou, ao ponto de sermos chamados filhos de Deus.
Na verdade, de fato somos, mas ele não se manifestou. Quando ele se manifestar, quando ele vier, nós veremos como ele é, porque nós seremos semelhantes a ele. O céu não é o lugar para onde iremos, é sobre aquilo que nos tornaremos. Teremos o mesmo corpo ressurreto de Jesus. Seremos transformados por uma glória cada vez maior, como o Senhor pelo Espírito. Agora eu contemplo Ele como um espelho, mas eu verei como Ele é. Só poderá ver Jesus como Ele é aquele que se tornou semelhante a Ele. Vocês estão entendendo? Então muitas pessoas estão vindo ao templo, elas não sabem o que vieram fazer. Então nós precisamos reposicionar a igreja, queridos. Talvez nós perdemos tempo e não sabíamos o que era adoração. Mas pastor, eu cheguei todo quebrado. Você é uma exceção. Você que chegou quebrado, meu conselho, vai quebrado diante de Jesus. Jesus, eu sou nada, eu vim aqui hoje, eu estou só o milho da pipoca. Mas o Senhor é bom. Declare a palavra. Repita comigo, eu sou aquilo que eu confesso. Entendeu? Você se torna aquilo que você confessa. Você se torna aquilo que você confessa. Por quê? Quando Jesus tem um diálogo com Pedro, e ele diz assim: que diz um homem que eu sou? Um diz que você é Elias, algum dos profetas, João Batista. Ele disse assim, mas vocês? Ele diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ele diz, isso aí, meu filho. Não foi carne e sangue que te revelou, mas o meu Pai que está no céu. Eu digo que tu és pedra, e sobre essa pedra, sobre a sua confissão, não sobre Pedro, mas sobre a confissão de Pedro, todos os que confessam a mesma coisa que Pedro, eles são a igreja. A igreja não estava sobre Pedro, mas era sobre a confissão de Pedro. Todos os que confessam que ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo, se torna semelhante a ele. Então quando nós viemos no templo para adorar, nós viemos aqui para adorar o Senhor. Então isso é encorajar os irmãos para que você entenda. Quando você não tem nada mais o que dizer, pastor, eu não consigo orar há muito tempo. Eu estava conversando com o Maurício, explicando algumas coisas sobre isso, que a gente tem convivido. Então a primeira parte da oração, eu falei a vocês que a oração é voltada para o Pai. Então, quando você começar a orar, comece glorificando o seu nome. Gaste um tempo com isso, irmão. Olha, Ele é bom, o Senhor é tremendo, o Senhor é poderoso. Deus não se cansa de ouvir isso, por quê? Porque a adoração nos céus é assim: tu és santo, tu és poderoso, toda a terra está cheia da sua glória. E Ele não se cansa de ouvir. A criação adora Ele. Mas Deus não é criativo, queridos. Irmão, uma pessoa disse assim: esse negócio de ficar repetindo, você não tem criatividade para criar? Olha, irmãos, eu falei uma vez, eu disse, então vocês não vão gostar do ambiente celestial, porque o ambiente celestial a gente não para de dizer que ele é santo. Deixa eu te explicar porque a gente não para de dizer que ele é santo. Eu creio que a partir de hoje você não vai se cansar mais no seu lugar secreto de dizer que ele é santo. O profeta começa a dizer: ai do povo, ai das nações. Quando ele vê o Senhor, quando ele tem um encontro verdadeiro com Deus, ele diz: ai de mim que sou pecador, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Senhor. A Bíblia diz que quando o Senhor voltar, o sol vai se esconder dele. Cara, o sol é a maior estrela. Ele vai se esconder do brilho da glória do Senhor. Todo homem que viu o Senhor, ele via como um brilho. Sabe por que ele só consegue dizer que ele é santo? Porque ele é santo. Porque o seu brilho exala isso. Ele é santo. Eu não consigo dizer outra coisa. Ele é santo. Eu não consigo dizer, ele é santo. E foi para isso que ele nos criou, para sermos a manifestação da glória de Deus. Pastor, mas eu pensava que ser evangélico, cristão, era uma pessoa bem certinha, bem assim, bem assada. Querido, ele diz assim, Mateus capítulo 11, versículo 28, vinde a mim os que estão cansados, sobrecarregados, oprimidos, e eu vos aliviarei. Para que você entenda o seguinte, eu quero te aliviar para você entenda que você é errado, pecador, eu te amo e eu quero te transformar aquilo que você nunca imaginou que seria. Aí o evangelho começa a ter uma cara diferente, de pessoas perdidas, transformadas,
Sabe o que foi que esse pastor que eu estava falando de vocês, o Anderson Silva, tatuado, o cara amadureceu tanto que ele falou assim, porque no início ele tinha, os discípulos eram punks, só a turma que a sociedade não queria. Ele disse assim, cara, eu não queria mais ser conhecido como o pastor dos homossexuais, o pastor de ex-homossexual, de ex-drogado, o pastor do punk. Ele disse, não, hoje eu sou reconhecido como filho de Deus. Eu sou filho. Eu não sou mais rotulado. Eu não entrei mais nesse rótulo do mundo. Eu me tornei filho. E aquilo que parecia ser difícil para mim e para você, Deus diz, aquilo que para o homem é impossível, para mim é possível. Porque Ele é o Deus do impossível. Nós precisamos ser uma igreja que abrace as pessoas, não abrace o mundo. O mundo é um sistema perverso que quer denegrir a imagem de Deus. O mundo é um sistema perverso que quer denegrir a imagem de Deus. Quem é a imagem e semelhança do Senhor? O homem a qual Deus criou. Quando o mundo ele começa a entrar no meio do povo de Deus, e talvez você seja novo convertido e está aqui ouvindo essa mensagem, seja grato a Deus, irmão, por isso. Porque Deus está te chamando para você desfrutar como filho, e não mais como qualquer serviçal ou escravo. Porque o escravo não sabe o que faz o seu senhor, mas os seus amigos, ele sabe o que o amigo do noivo faz. Estão entendendo? Então esse processo de ouvir a voz do Senhor é para haver uma mudança muito grande no nosso ser. Então quando nós vamos para o lugar secreto, eu não consigo, eu estava falando para Maurício, quando eu vou diante do Senhor hoje, eu já me posicionei tanto a isso que eu não consigo chegar para pedir nada, eu só consigo declarar, você é tremendo, Deus. Quando eu não sei mais o que orar, o que é que você faz, pastor? Eu oro a palavra. Já pensou em orar a palavra? Como é que a gente ora a palavra? Abre lá em Salmos 24. Aí você começa a dizer, ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Tu fundou sobre os mares, Senhor, e sobre as correntes a estabeleceu. Ó Deus, quem subirá ao teu monte? Quem subirá ao monte do Senhor? Quem habitará no seu santo lugar? Aquele que é limpo de mãos, Deus, puro de coração, que não jura enganosamente, nem entrega a sua alma à falsidade. Esse verá a bênção do Senhor. E você vai orando. Como é que ora? Salmos 23. Tu és o meu pastor e nada vai me fazer falta. Tu me faz deitar em pasto. Sabe orar a palavra? Diga aí, mulher. Cantai ao Senhor um cântico. Aleluia. Cantai ao Senhor todos os moradores da terra. Cantai ao Senhor e bendizei o seu nome. Anunciai de dia em dia a sua salvação. Anunciai Aleluia. a sua glória e entre todos os As suas maravilhas. Porque grande é o Senhor, digno de ser louvado. Ele é mais temível que todos os deuses. Isso. Porque todos os deuses dos povos são ídolos, mas o Senhor fez os céus. Aleluia. Glória e majestade está diante dele. Força e formosura no seu santuário. Tributai ao Senhor a família dos povos. Tributai ao Senhor glória e força. Tributai ao Senhor glória devida ao seu nome. Trazei ofertas, entrai nos seus átrios. Adorei ao Senhor vestidos de trajes santos. Tremei diante dele todos os habitantes da terra. Dizei entre as nações: o Senhor reina. Aleluia. De modo que não pode ser abalado. Ele julgará os povos com retidão. Alegrem-se os céus, regozije-se a terra. Trame o mar e a sua plenitude. Exalte o campo e tudo que nele há. Então cantarão de juízo todas as árvores do bosque diante do Senhor, porque ele vem. Porque ele vem julgar a terra. Julgará o mundo com justiça e os povos com sua fidelidade. Aleluia! Que o nosso nome seja esquecido e que o teu nome seja conhecido aqui, Senhor. Aqui, Senhor. Que o nosso nome seja esquecido e que o teu nome seja conhecido
Aqui, Senhor. Aqui, Senhor. Digno é o Senhor. Digno é o Senhor. Digno é o Senhor. De todo o meu amor. De todo o meu amor. Digno é o Senhor. Digno é o Senhor. Digno é o Senhor. Achei muito massa. Os meninos foram com 9 graus, foram para uma conferência. Aquela expectativa dos músicos. A primeira coisa que Júnior canta é isso: que o nosso nome seja esquecido. Teve gente que saiu de outra cidade para ver os caras ministrar. E ele começa assim: que o nosso nome... Ninguém lembra da gente, cara. A gente precisa se reposicionar em Deus. Qual é a nossa adoração? É para mim ou para Ele? Você vai começar a ter mais prazer no lugar secreto com Deus. A vida de oração não vai parecer pesada para você. Tá entendendo? Você vai conviver com o Pai. Enoque foi transladado porque Enoque andava com Deus. Isso é andar com Deus. É estar junto dele. Eu estou lá trabalhando. Eu estou atendendo no consultório. Eu estou fazendo isso. Eu estou fazendo aquilo. Eu estou andando com Deus. A mulher está lavando a roupa. Ela está lá andando com Deus. Está no Espírito. Está orando em outras línguas. Está lá. Está se enchendo para poder liberar. O Senhor está falando aqui, mulheres, donas de casa. O Senhor vai capacitar mulheres aqui que acham que não são nada, que não tinha nenhum ofício a não ser trocar fralda e fazer comida. Deus vai reposicionar vocês. Todo o homem, toda mulher é importante para o Senhor. Mas uma coisa, queridos, nós precisamos ouvir a voz de comando. Eu vou caminhando agora para a gente encerrar. Abre Mateus capítulo 19. Nós entendemos aqui alguns exemplos. Noé ouviu a voz e obedeceu. E o encargo de Noé era muito pesado. Vocês concordam comigo? Um desafio muito grande. Reconstruir o mundo através de algo que ele ouviu do Senhor. Então, Abraão, um desafio muito grande também. No processo de dores a gente vê José. José tem uma promessa. E eu ouvi algumas pessoas falarem de José uma coisa interessante. José era muito fofoqueiro. Ele contava muitas coisas que acontecia. Mas até essa fofoca, Deus tinha um instrumento para isso. Mas José, ele conta o sonho que ele teve. E ele diz assim: eu tive um sonho. Vocês eram feixes que se dobravam diante de mim. E os irmãos dizem: como é que a gente pode ver se dobrar diante de você? Você é o mais novo. No processo de dores sobre ele, que ele é levado como prisioneiro, passa anos preso. E Deus, olha, tudo que acontece, existe um propósito, queridos. O cara está lá preso. Ei, mas o homem tinha uma promessa. E uma coisa interessante, José não sai de lá dizendo agora: recebi minha bênção, agora vou ser o que eu quiser. Ele continuava ouvindo o Senhor. Daniel, a mesma coisa, ouvir e obedecer. Nós precisamos de uma geração hoje, como a geração de Daniel, que tem um tempo separado com o Senhor. Daniel orava 3 vezes ao dia. Sabe por que os caras sabiam que ele orava? Porque ele orava. Porque viu o cara orando. Se ele não tivesse, ele tivesse entretido com outra coisa, as pessoas não veriam que aquele homem era um homem de oração.
Deus está reposicionando a sua igreja para dizer assim: vocês precisam ter comunhão comigo. A igreja que é Maria, a igreja que está sentada aos pés de Jesus bebendo, que tem comunhão com Ele. Nós precisamos ser uma igreja que tem comunhão e que trabalha na força do Senhor. Nós não podemos ser Marta e Maria separados, nós precisamos ser Marta e Maria juntos. Aquele que tem comunhão, que vai aos pés de Jesus, e aquele que entende o ofício e ele vai servir. Mas ele nunca esquece de voltar para os pés de Jesus para receber de novo. Não vai caminhar no automático, de congresso em congresso, evento e evento. Ele vai começar agora a despontar. Ele vai começar a funcionar no Senhor. Amém? Mateus 19, a partir do versículo 16. E eis que alguém, aproximando-se, lhe perguntou: mestre, que farei de bom para alcançar a vida eterna? Respondeu Jesus: porque me pergunta acerca do que é bom? Bom só existe um. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. E ele lhe perguntou: quais? Respondeu Jesus: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Replicou-lhe o jovem: tudo isso tenho observado. Que me falta ainda? Disse-lhe Jesus: se queres ser perfeito, vai, vende os teus bens, dá aos pobres e terás um tesouro nos céus. Depois vem e me segue. Veja que coisa interessante, querido. Quando nós fechamos o nosso coração, esse jovem não entendeu a proposta que Jesus fez para ele. Sabe por quê? Porque ele estava tão casado com a terra, tão ligado naqueles 120 anos construindo coisas, que ele não entendeu qual foi a proposta de Jesus para ele. Ele disse: se você quer ser perfeito, porque todo homem foi aperfeiçoado em Cristo, se você quer ser perfeito, eu estou lhe dando uma nova proposta. Vende tudo que tu tens e dá aos pobres, porque tudo que você tem que servir as pessoas. Aí tu terás um tesouro nos céus. E vem me seguir. Jesus não chamou ele para outra coisa a não ser: vamos construir juntos um tesouro, onde a traça e o ferrugem não corrói. Mas ele estava tão preso com aquilo que ele construiu, que ele não entendeu que Deus estava querendo posicioná-lo agora. Como eu falei para vocês, não tinha desejo nenhum de ser pastor, apesar de saber do encargo que eu já tinha do chamado. Já falei aqui outras vezes, o meu desejo era ser empresário, era ganhar muito dinheiro, mas eu tinha uma boa desculpa de que ia usar o dinheiro para servir o reino. Só que eu esqueci a palavra profética. Deus usou a minha mãe e disse: Deus vai te usar muito, filho. Deus vai levantar um ministério na sua vida que vai ser tremendo e etc. Tinha palavras. Só que eu esqueci as palavras proféticas. Eu queria o meu desejo. Não queria mais ouvir o desejo do Senhor. Até o dia que Deus vem e tira tudo do que eu construí. Eclesiastes 3:3. Há tempo de edificar e derrubar o que se edificou. Deus veio com tanta força que derrubou tudo que eu construí. E Ele começou a reconstruir o que Ele queria na minha vida. Porque a gente tem muita coragem de dizer: Deus, estamos aqui, faz de mim o que Tu queres. E quando Deus começa a fazer o que quer, você começa a dizer: ah, Deus, eu não estou suportando. É muito dolorido. Eu dizia: Senhor, não me ajude. Eu posso ter o dinheiro, eu viajo, eu não cobro nada. Viajo com o meu próprio dinheiro, mas não quero viver de oferta. Não quero depender do povo. Deus disse: orgulhosinho, vou lhe tratar agora. Vou tratar você. Você vai entender o que é o ministério. Porque muitos irmãos passaram isso pra gente. Vai ser fulano, vai ser pastor, vai ser pobre. Meu irmão, eu posso ser pobre de dinheiro, mas eu sou rico de outras coisas. Rico de provisão. Pobre de dinheiro, rico de provisão. Porque o meu pai, ele tem grana. Meu pai que está nos céus, ele comanda tudo aqui na terra. Então eu não estou seguro mais naquilo que eu posso produzir com a força do meu braço, porque até a força do meu braço não é minha. Tudo que eu tenho veio do Senhor. E Deus começa a posicionar a gente. Eu sinto no meu espírito que tem muita gente lutando ainda, mas Deus, que palavra é essa? Irmãos, eu não estou chamando ninguém para largar o seu emprego agora e vir para cá, vamos morar aqui. Eu estou te dizendo o seguinte: Deus quer te posicionar para que você seja um médico que serve ao Senhor,
Estava falando isso hoje, o pastor. Eu, cara, vou fazer medicina por quê? Porque dá dinheiro, querido. Qual é o meu pensamento? Eu vou fazer um negócio que dê dinheiro. Não quero nem saber se eu gosto, mas eu quero grana. Não, você vai fazer a profissão porque você vai servir a pessoas. E você vai viver daquilo que Deus te dá. Daquilo que Deus coloca na sua mesa. Porque até aquele que acha que ele é estável, que tem estabilidade, nunca se viu no Brasil tanto servidor público ter dinheiro atrasado, né? Eu tenho estabilidade porque eu sou funcionário público. Eu conheço médicos que faz 3 meses que não recebem salário. Quem dá tudo é o Senhor, irmãos. E Deus está nos posicionando da seguinte forma: vai ser um professor que glorifica o Senhor. Ah, mas pastor, você não sabe, eu também fui professor, passei muitos anos ensinando com alunos diferentes, principalmente nos dias de hoje, que nós temos uma cultura do mundo totalmente depravada. Tudo é sexo agora. O povo só vê pênis, vagina, tudo agora tem que ser sexo. As nossas crianças estão sendo molestadas com isso. Né? Está sendo uma coisa, cara, feia. E a palavra diz, ai daquele que diz que o mal é bem e que o bem é mal. Estamos vivendo uma geração onde nós dizemos assim: ah, minha mulher não vai procriar porque eu tenho medo desse mundo. Não, querido, você tem que pensar no filho que você está colocando no mundo. Eu estou pensando na filha que eu estou entregando para o mundo. Não o mundo que está entregando minha filha, porque ela vai ser sal, ela vai ser luz. Estamos preocupados com isso. Sabe uma coisa, queridos, em relação a esse jovem? Os outros homens que eu falei a vocês, eles ouviram a voz e obedeceram. Esse cara disse: eu estou tão ligado naquilo que eu construí, que eu não tenho coragem de largar para seguir a palavra desse homem. Quando o Senhor fechou o cerco, porque a gente é complicado, Deus fechou o cerco na minha vida para que eu fosse agora viver o ministério de forma integral. Eu fiquei assim, sem saída nenhuma. Não sei o que fazer mais. Até alguns irmãos me procuraram, que eu postei algo falando sobre isso. Eu não tenho, pela primeira vez na minha vida, eu não tenho plano B. Eu não tenho mais plano B. Não existe, irmão. Agora é só o dele e acabou. Não tinha mais plano B. Ou fazer o que eu não podia. Eu fui tentar trabalhar numa empresa. Passou um mês, a coisa começou a desandar, começou a vir muita aula e o diabo vem soprando no ouvido: Deus está te abençoando. Você acabou de entrar na empresa, já está sendo um professor reconhecido, já está tendo muita aula. O Espírito Santo falou: você perdeu o controle, que você voltou a não ter mais tempo para mim. Aí Deus começou a mexer comigo e eu disse: tá bom. Eu disse: a partir de hoje eu não volto mais na empresa e não voltei mais lá. Senhor, eu vou viver do que você colocar na minha mesa e está pronto. E eu estou vivendo daquilo que o Senhor faz na minha vida. E ouvir a voz e obedecer para nós parece ser muito pesado, mas Deus, Ele quer tirar esse entendimento de que é pesado, de que é difícil. Eu particularmente não gosto muito dessa parada de dizer que é difícil ser crente. Eu acho muito difícil você viver desenganado, você ir para o inferno achando que você está legal. Mas cara, Deus, Ele provê tudo. O cara se entregou por mim numa cruz onde meus pecados foram levados sobre ele. É difícil uma vida dessa. Pode ser, cara, complicado o processo de dores. Mas lembre-se, nós somos aquilo que nós confessamos. Então eu parei de dizer que é difícil. Eu começo a dizer: Deus, me ajude porque eu estou sentindo dor. Pai, por que tu me abandonaste? Aí vem o Espírito: mas convém que seja feita a tua palavra. Convém que seja feita a tua vontade. E sabe por que muitos irmãos ainda estão resistindo a algumas coisas? Eu reuni meus filhos lá e comecei a falar com eles sobre o sacerdócio real. E comecei a falar sobre a cultura do jejum. Porque existe o jejum para um propósito. Nós vamos jejuar 7 semanas, etc., um mês. Vamos tirar uma refeição, fazer isso e aquilo. E eu comecei a falar sobre a cultura do jejum. Quando é cultura, é algo que se torna natural e praticável.
Vamos iniciar, pelo menos 3 vezes por semana nós vamos jejuar. E um filho meu falou assim: ah, cara, para mim, jejuar comida de bodes. Pronto. Você não vai jejuar comida. Você vai jejuar a tua distração, que te tira do Senhor. Séries de TV, Netflix, WhatsApp, Facebook. Entendeu? Isso hoje dói mais na carne do que jejuar comida, né? A gente começou a criar essa cultura do jejum, de nos abstermos das distrações. Porque quando a gente começa a falar sobre como eu não consigo ficar sem comer, não consigo ficar sem internet, aí o Senhor me leva para uma palavra para a gente finalizar. João capítulo 3, sobre o encontro de Jesus com Nicodemos. Mestre, sabemos que tu vens de Deus, porque ninguém pode fazer o que tu faz que não tenha vindo dele. Mas aí, me explique como é esse negócio. Me explique direitinho aí. Ele começa a falar: Nicodemos, na verdade eu te digo, ninguém pode ver o reino se não nascer de novo. Novo nascimento. Romanos 12, versículo 1 e 2, que nós não devemos nos conformar com este mundo, mas transformar pela renovação da nossa mente, para que experimentemos a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Só vão nascer de novo, né? Só vão ver o reino quem nascer de novo, quem tiver uma mudança de entendimento, do grego metanoia, mudança de mente. Mas ele começa a dizer: mas como é esse novo nascimento? Eu vou voltar para o ventre da minha mãe e vou nascer novamente? E ele diz: não, na verdade te digo, que não nascer da água e do Espírito, ele não pode entrar no reino de Deus. Jesus, ele fala sobre 2 coisas: sobre ver o reino e sobre entrar no reino. Deus está fazendo coisas tremendas, o Senhor está curando, o Senhor está libertando. Sim, mas você se tornou a voz? E por intermédio de você? Não, então você não entrou no reino, você só está vendo o reino. Você só está vendo o reino. Você não entrou. Mas da água e do Espírito, aquele que se submeteu a uma nova vida, aí Deus começa a usar as coisas que não eram, e Ele começa a tornar trapos em panos finos. Que, como diz em Apocalipse, que agora nossas obras não são mais consideradas como trapos de imundícia, mas são como linhos de pano finíssimo, que são as ações dos santos. Deus está de olho nas tuas obras. Não é para a tua salvação. É porque, na verdade, atos de justiça. Porque, na verdade, nós não fomos salvos pelas obras, mas para as boas obras. E interessantes. Como é que a gente diz que é difícil ser crente? Pelas quais Deus preparou para que andássemos nela. Já está pronto. Eu só preciso ouvir e obedecer. Já está pronto. Deus é massa, cara. Eu só vou ouvir e obedecer. Mas é difícil, como diz em Gálatas 5, o Espírito milita contra a carne milita com o Espírito, porque os dois não podem caminhar juntos. Eles são oponentes. Então, queridos, o que eu tenho que fazer? Me submeter a um processo de mortificação da minha carne. Romanos do capítulo 3 até o capítulo 8, Paulo, ele vem quebrando a gente na emenda assim. Romanos capítulo 3, Paulo diz que o homem não é bom de jeito nenhum. Ele paga mal com mal, ele derrama sangue, ele é ruim, pecaminoso. Alguém pisa no seu calo, você pensa 10 vezes antes de perdoar. E tem aquele que diz assim: tá bom, vai-te embora, mas eu não perdoo. Fica aquele negócio no coração. Crente pereba, né? Sabe o que é uma pereba? Pereba é aquela coisa que não consegue cicatrizar, uma ferida aberta. Menino perebento. Aquele que não deixou. Por quê? Vai botar remédio, metiolado quando doía? Não, o cara corria a cidade inteira. Mas não deixava que colocasse o remédio. Então tem esses crentes assim, perebentos. A gente precisa deixar o processo nos tratar. É difícil, a minha carne bate todos os dias. O que foi que Deus falou a Abel? Ele diz: o pecado jaz à porta, mas convém a ti dominá-lo. Caim.
O pecado jaz à porta, mas convém a ti dominá-lo. Domine aquilo que está como distração e tentação batendo na sua porta. Como é que eu consigo dominar a carne? Submetendo ao Espírito. E é aquilo que nós dizemos que é difícil. Mas sabe por quê, queridos? Porque nós não temos prazer na cruz. Porque quando eu tenho prazer no Filho de Deus, eu entendo que não é mais difícil. Sabe por quê? Porque toda história existe um mas. E Jesus foi o nosso mas ele foi moído pelas nossas transgressões. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Nós estávamos perdidos como ovelha que não tinha pastor, e ele levou sobre si o pecado de muitos. Ele levou sobre si o pecado de todos, para gerar salvação para muitos. Quando eu entendo a cruz, eu me reposiciono no Senhor. Quando a cruz me confronta, tem pessoas, irmãos, que não conseguem ver uma cruz, porque lembra do símbolo romano em relação à cruz, mas ele não está mais lá na cruz. A cruz é para te trazer uma lembrança, que nós temos uma aliança com Deus na cruz. Foi a última aliança. Aleluia. Ele sai da arca e ele se expõe na cruz. Ele não habita mais em tenda nem em templos feitos por mãos. Ele vai e se expõe. Ele diz aqui: está tudo pago. Vocês não devem nada. Eu paguei a sua dívida. E agora nós nos tornamos escravos das mãos furadas. E ele é tão bom que diz assim: agora você decide, irmão, vai caminhar comigo ou vai continuar nas trevas? Eu paguei o seu preço, você não deve mais nada. A partir de agora, você pode continuar a história que eu comecei sobre você. Por isso que ele diz que ele nos escolheu, nós não escolhemos a ele. Porque Deus na eternidade nos escolheu, no caminho eu o conheci. Como é que o Senhor fala biblicamente isso? Eu só te conhecia de ouvir falar. Mas no meio do propósito, os meus olhos conseguiram te ver. Deus me escolheu na eternidade. No meio do caminho eu o encontrei. Eu vou lá matar esses cristãos ruins. Saulo, Saulo, por que me persegues? Aquilo não era qualquer voz. Não tinha megafone, não tinha internet, não tinha, sabe, hoje a gente não sabe se é Deus falando ou se é o WhatsApp, né? O Senhor continua falando à sua igreja. Precisamos compreender esse tempo de transição, porque Deus está nos reposicionando, para que você pare dessa lamúria no seu emprego. Irmãos, no tempo de crise, onde pessoas estão desempregadas, tem pessoas crentes ainda abrindo a boca: nem queria estar mais aqui. Sabe como é que estão? Cativos de Sião em Babilônia. Começavam a zombar e dizia: cantem louvores. Como é que nós vamos cantar se a gente não está na nossa cidade? Se a gente não está no ambiente que a gente gosta? Chega a mulher samaritana para responder a pergunta daquele dia: onde é que a gente deve adorar? É tremendo, né, cara? Onde é que a gente deve adorar? Ele disse: em todo o tempo. Porque chegou a hora, é agora, que os verdadeiros adoradores devolvem a glória. Não existe ambiente, não existe lugar propício que Deus não esteja, porque Deus está presente em todo lugar. Sabe o que é que Deus nos confronta? Para finalizar, e agora estou falando a verdade. E foi uma coisa que eu falei para o pessoal lá comigo. Eu não consigo jejuar, eu não consigo fazer isso porque está tão preso em mim. Eu não consigo deixar o emprego porque o Senhor falou que eu vou para missões. Eu não consigo sair desse emprego para um negócio mais humilde porque eu estou preso a uma vida assim, assim, assado. Eu tenho medo de sair desse emprego menor porque eu não me sinto capacitado para algo maior. Sabe o que foi que Deus falou para Nicodemos através de Jesus? Nicodemos, se eu estou falando sobre coisas naturais e você não entende, imagine se eu lhe falar de coisas celestiais. Se eu estou falando aqui para vocês sobre coisas naturais,
ficar sem comer, parar de se preocupar com o que vestir, focar no Senhor, e a gente não compreende. Imagine se começarmos a receber coisas espirituais. Não? Isso me reposicionou no Senhor. Eu disse, cara, eu quero uma nova vida, eu quero uma nova mente, eu quero ser transformado. Entenda, queridos, não existe idade, não existe tempo. O tempo é agora. Se for preciso recomeçar sempre, recomece sempre, porque santo não é aquele que nunca se sujou, mas é aquele que sempre se lava. Como diz em 1 João capítulo 1, filhinhos, Deus é luz e nele não habita trevas nenhuma. Mas aquele que diz que não tem pecado torna Deus mentiroso. Porque se ele disser que não tem pecado, a verdade não está nele. Você pode tropeçar, você pode errar, mas a verdade que está em você, ela te levanta para um novo momento, para um novo dia. Você viu o sol amanhecer hoje? As misericórdias se renovaram sobre sua vida. As misericórdias se renovaram sobre você. E eu quero dizer uma coisa para ti hoje. Deus está trazendo a identidade dos céus sobre nós. O entendimento do que é o reino de Deus. Quando a palavra fala que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça. O pastor estava falando hoje. Aí o cara vai ser um advogado. Eu tenho crise com isso. Vai julgar um preso, que dá grana hoje na advocacia. Na medicina, em vários lugares, é você ser desonesto, né? O empresário, tanto imposto nesse Brasil, o cara sonega com a medida com que medires também será medido. Porque aquilo que o homem ceifar, isso também, aquilo que o homem plantar, isso também ele ceifará. Eu acho complicado isso, eu acho complicado aquilo. Justiça do reino precisa vir sobre a terra. A paz, a verdadeira paz, não a falsa, virá sobre a terra. E a alegria da salvação precisa estar estampada em nossos rostos. Sabe o que Nietzsche dizia, um filósofo ateu alemão? Ele disse assim: por que os cristãos que se dizem salvos não vivem como salvos? Um ateu disse que não conseguia ver isso nos olhos dos cristãos. Porque a alegria da salvação para homens é sobre coisa que ele vai possuir, não é sobre aquilo que ele está se tornando no Senhor. Porque, queridos, tudo isso passará. Até essa carne aqui vai se passar, mas a eternidade foi colocada dentro de mim e de você. Essa vai ser para sempre. É isso que tem que ser preservado. É essa vida, o homem espiritual, que tem que ser guardado em Deus. Fique de pé. Coloque seu coração diante do Pai agora. Não importa como você, se você é pastor, se você é mestre, se você é evangelista, se você tem um encargo. Eu quero que você agora se posicione diante do Senhor e diga: Pai, eu quero ser reposicionado em Ti. Eu quero entender como funciona o chamado que você tem para mim. Porque eu posso ter passado anos perdendo tempo, mas hoje eu quero estar inserido naquilo que o Senhor deseja sobre minha vida. E como eu falei, Deus vai estar levantando nos próximos anos pessoas no ministério pastoral, evangelístico, profético, apostólico. No ministério de mestres, Deus vai estar levantando essas pessoas. Então você precisa estar reposicionado nele. Coloque seu coração diante do Pai nesse momento. Coloque seu coração diante dele agora. Se você entende que precisa desse reposicionamento nele, eu quero chamar você aqui diante do altar. Você pode se ajoelhar, você pode deitar. Se quiser, afastar as cadeiras, porque eu estou chamando você até a frente.
É como um ato de posição no Senhor. Você está saindo da sua zona de conforto e profeticamente você está se posicionando diante do Pai. Isso é uma resposta para Deus. Possa ser que eu não imponha a mão sobre você, se eu não sentir essa direção, mas é a sua oração nesse momento que vai lhe posicionar diante de Deus. Você tem chamado, você tem um encargo, você foi chamado pelo Senhor e você se esconde atrás das suas necessidades, você se esconde atrás daquilo que você deseja, você tem medo do serviço. Você por anos se escondeu porque você estava preocupado com a sua fama, com o dinheiro, com o seu emprego. Você não entendia que aquele emprego era para servir ao corpo, para servir à comunidade, para que Deus continuasse te sustentando. Se você entende que tem um chamado para o ministério do Senhor, se posicione aqui à frente. Se posicione diante de Deus.